Sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Consciência. E lembrando que o nosso podcast é um oferecimento do Café Montes dos Pinheiros. Tchim, Silvia. Tchim. Tem que beber, hein? Ai, que Tá delícia. quente. Tá E bom. hoje tenho uma convidada super especial aqui, que assim é quase uma colega de profissão aqui, viu? Tô aqui com a Silvia. Silvia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A Silvia, ela é fisioterapeuta, ela é especializada em fisiologia do exercício, né? Isso, e depois dermatofuncional. Eu sempre atuei muito mais na parte manual, Aham. onde eu trazia o cliente mais para o contato e unir tanto a parte da fisiologia do exercício, então levava essa cliente não depender simplesmente da dermatofuncional, ou seja, o tratamento da pele, né, o tratamento da gordura, o tratamento da parte estética, mas voltada também para essa área onde ela tinha que integrar essa parte de movimento, de corpo, de saber que aquilo não dependeria só de mim. Sim. Né? E aí foi. Ótimo. Em 2018, quando eu descobri a consciência sistêmica, eu estava numa fase onde eu pegava tudo isso e não tinha resultados. Ah, conheço bem Conhece essa essa situação. parte? Então, e aí eu ficava, né? Por que eu não resolvo o problema das minhas clientes? Ai, toca aí. tanto! Toca aí, é isso aí. Estuda tanto, como é que não consegue resolver Exato. os problemas das clientes? E foi, né? Eu era uma das docentes na parte de pós-graduação, da parte de dermatofuncional, e essa área, né, me incomodava porque toda a parte teórica estava ali, das duas partes, né? Então, o que está faltando? E aquela história de querer sempre solucionar o problema do outro, solucionar o problema do outro, solucionar o problema do outro, para conhecer a sistêmica, né? Eu também nessa Lógico. época não conhecia, né? A gente quer ser a Lógico. salvadora. Quer salvar todo mundo, quer resolver o problema do outro, se sente responsável por aquilo que ele te traz. Isso aí. Então, busca N recursos para resolver o problema da cliente, né? Que na época era paciente, né? Passivamente elas deitavam lá Isso. e eu tinha que arcar com aquilo que ela estava disposta. E a gente acreditava que E tinha mesmo, né? E a gente acreditava. E a dor de não resolver o problema do outro. E o peso que você Nossa. carrega em relação a isso, né? Acho que essa é a parte mais importante, a dor que o profissional que se dedica ao outro, né? Já vem com essa tendência a achar que se eu me dedico ao outro, eu tenho que resolver o problema do outro. É isso aí. Então, aí foi. Então, E é muito mais pela gente, pra gente se sentir a pessoa que resolveu o problema do outro, muito uma questão de ego do de que poder, né? do que realmente olhar para as necessidades do cliente, né? Silvia, mas vamos lá. A Silvia está aqui com a gente e eu sei que você adora esse tema, que é traços de caráter. E a gente recebe muita mensagem, o pessoal querendo falar mais sobre traços de caráter e tal. A gente até fez um podcast com esse tema, mas o povo quer mais, Silvia, quer mais sobre isso. E você, fisioterapeuta, eu, educadora física, a gente gosta do corpo, né? Exatamente. Eu adoro. Coisas com leitura corporal, traços de caráter, para mim fez todo sentido dentro da profissão, até para olhar de uma maneira assertiva o trauma do cliente, né? Exatamente. Eu nunca imaginei que isso seria possível até conhecer a consciência sistêmica. E o nosso tema de hoje é mitos e verdades sobre os traços de caráter e leitura corporal. Como é que você trouxe essa metodologia da leitura corporal e dos traços de caráter dentro da sua área, Silvia? Para mim, quando isso entrou, fez todo sentido. Porque aquela pessoa que vinha só na cabeça, ou seja, aquele esquizoide que ficava ali só na cabeça, conseguia trazer para a parte do sentimento dentro da sessão para ver que aquela dor que estava ali dava para ser tratada de uma outra forma, olhar para aquilo de uma outra forma e você buscando essa rigidez, né? Esse executor, né? Esse masoquista de uma forma muito mais assertiva,
Ficou muito mais claro para mim o que aquele cliente realmente estava buscando naquela sessão, naquele tratamento, que dor que realmente ele estava querendo tratar, quando eu olhei para a parte de traços de caráter e principalmente a leitura corporal. Começou a fazer sentido aquilo que eu achava que era minha responsabilidade assumir, levar para o cliente, mostrar para ele aonde estava aquela dor e para que ele estava usando aquela dor durante esses atendimentos. Então, a sessão se tornou uma sessão muito mais de tratamento emocional, de dores emocionais, do que dessa parte estética, dessa parte de fisiologia. Por quê? Porque isso daí eles já sabiam. Essa parte, né? O que tinha que fazer, o que tinha que comer, que exercício que tinha que fazer, eles já sabiam. E aí foi muito mais fácil, por quê? Porque durante a sessão, a gente foi olhando exatamente para aquela dor e para que ele servia. Para que servia a dor cervical? Para que servia a dor lombar? Para que servia aquela dor no joelho? Para que aquele corpo estava sendo usado para mostrar para esse cliente o que estava doendo lá dentro. Sim. E isso foi bastante importante, por quê? Porque eles conseguiram se aprofundar naquilo que eles iam buscar. Não ficava só naquele superficial. Não era simplesmente um contorno corporal que queria ser melhorado. Não era simplesmente uma dor na cervical que tinha que ser curada, né? Tratada naquele momento. Então, o desenvolvimento dessa parte do caráter e principalmente da leitura corporal faz todo sentido para quem trabalha nessa área. Com certeza. E você atua como fisioterapeuta? Eu atuo como fisioterapeuta. E você associou tudo isso nos seus atendimentos? Exatamente. Quando eu entrei na consciência e olhei para a parte terapêutica, né, da consciência sistêmica, eu achei que se eu olhasse para aquilo ia ser só aquilo. Ai, que legal, né? Eu vou trabalhar. E fez todo sentido quando eu juntei as duas coisas e mostrei para mim mesma que eu dava conta de lidar com os dois, que não precisava ser ou eu seria terapeuta sistêmica, ou eu seria fisioterapeuta, que poderia ser o E integrar essas duas áreas foi maravilhoso. Os atendimentos fluem muito melhor, o resultado do cliente flui muito melhor. E aí não é só uma questão de, que técnica que você usa. É você olhar para a dor do cliente e fazer com que ele enxergue que aquela dor, muitas vezes, não é simplesmente a necessidade de tirar, e simplesmente olhar e acolher. E ver que função que essa doença, que esse sintoma está fazendo, né? Porque tem uma função, ele não está ali à toa. A doença é a nossa amiga, né? Os sintomas é para a gente se guiar para voltar para o caminho saudável, né? E aí a dúvida da maioria das pessoas, principalmente na parte de mentoria, enfim, nos atendimentos, é essa, né? Que caráter que eu sou? O que eu sou? Ai, deixa eu só te interromper rapidinho. Gente, eu não falei para vocês, mas a Silvia é a nossa parceira do Ibrax também, tá? Nossa mentora, nossa professora. No curso de psicossomática. Exatamente. E aí fica essa dúvida, mas o que eu sou? Gente, calma. Não adianta você querer olhar para aquilo e achar que se você vestir aquele traço de caráter, tua vida vai estar resolvida. Porque aí você vai resolver aquele traço, acabou. Não, aquele traço é seu. Você pode olhar de várias formas. Você pode olhar como um peso, uma carga que você vai carregar, ou como uma bênção. Por quê? Porque ele tem seu lado doentio e tem seu lado saudável. E isso as pessoas não conseguem compreender e querem simplesmente vestir uma roupa. Pode ser que você encontre alguém com um traço mais evidente, mais fácil de ser olhado. Pode ser. Mas muitas e muitas pessoas são o quê? Cebolas, né? Sim. Tem um traço, tem outro por trás. Em determinada relação é um traço, em outra relação põe uma fantasia de outro. E o que a gente está falando aqui sobre traços de caráter, se você não sabe do que se trata, se a gente já for abordar aqui o que é, de onde veio e tudo mais, né? A gente vai ficar ter que parar e começar outra. Gigante, né? Mas dentro de todos os conteúdos que a gente coloca, você coloca esse tipo de conteúdo nas suas redes sociais, Silvia, como é que é? Eu trabalho muito pouco hoje a minha rede social para atender esse tipo de demanda, mas eu acredito que tanto na parte do Ibrax, do Fernando, na sua página, as pessoas conseguem encontrar detalhadamente todos esses traços de uma forma bem dinâmica e bem fácil de compreender.
Exato, E isso é o mais principalmente importante. saber que aquilo não precisa ser uma rotulagem e que aquilo vai determinar a vida da pessoa. É né? isso aí. Então, Brevemente, né? O que são os traços de caráter? São mecanismos de defesa que a gente vai desenvolvendo nas fases da infância, fase oral, anal e genital, para suportar os traumas que a gente passou naquela fase e vai trazendo isso para a vida adulta, tá? Então, os traços de caráter que a gente tem: esquizoide, oral, masoquista, psicopata e rígido, tá? E a gente vai abordar aqui as características desses traços, né, Silvia? exatamente. Então, na fase oral, a gente tem o esquizoide, onde ele tem a fase ultrainterina até a primeira semana de nascimento, onde qual é a grande trauma dessa fase? Onde tem uma contração uterina, uma retração dessa tensão uterina, onde a criança se sente comprimida e a energia dessa criança vai para a cabeça. Então, o foco dessa pessoa é maior. Então, ele tem essa característica de pouca alimentação do corpo, ou seja, um corpo mais esguio, às vezes disforme, ou seja, as pernas e os braços parecem que não são harmônicos. Ele fica muito mais ligado no seu mundo do que querer entrar em contato com as pessoas. Então, é uma característica. É mais fechado, Ele é né? mais Não fechado, quer muito contato. né? E aí as pessoas falam, então só tem a parte doentia, né? Ele vai ficar assim só fechado? Não. Ele é uma excelente pessoa para fazer, por exemplo, um trabalho de TCC. Ele vai sentar lá, ele vai focar, ele vai olhar, ele vai escrever um livro. Ele fica ali naquele mundo com muito mais facilidade. Então, tenha seu lado Exatamente. saudável. Né? A parte oral é aquele que, ao nascer, né, da primeira semana até mais ou menos um ano, ele tem uma sensação de abandono, de vazio. É aquela criança que se sente naquele, entre aspas, naquele berço o tempo todo, sem um acolhimento, né? E é aquela criança que busca, está sempre buscando algo. Então, nessa fase, você tem, às vezes, um excesso e uma falta. Exatamente. Então, a criança que tem esse vazio, que pode ser por excesso e que pode ser por falta. Normalmente, por excesso, tem um corpo mais arredondado, ele tem um corpo, e nesse arredondado, ele se torna, né, com uma característica mais flácida, né? Apesar dele ter uma consistência, ele é mais flácido, as pernas normalmente são mais finas, e ele tem a parte da oralidade muito alta. E, em contrapartida, o que tem a falta, ele é mais magro, ele tem a falta. Então, ele É o famoso magro de ruim, né? Que come, come, come e não engorda de jeito nenhum. de ruim. Exatamente. E aí ele fica ali naquela falta. Então, ele se difere do outro, mas a sensação do vazio, do sentimento, se mantém ali. Passando por essa fase, vem a fase anal, do primeiro ao segundo ano, o psicopata, que percebe normalmente essas características, né, que percebe esse abandono, que percebe essa forma de entrar em contato com o meio externo e aí começa a perceber que se der uma risadinha aqui, fazer uma birra ali, ele tem atenção. E aí, nesse momento, ele aprende a manipular, ele aprende a entrar nesse jogo onde a manipulação se torna mais fácil, né? Exato. E pode ser puro? Pode, mas normalmente tem as características que já vêm se Também. desenrolando, né? Chegando no masoquista, segundo até o terceiro ano, é aquele que tem a parte, né, de prender. Então, é aquele que executa, está sempre cheio, ele é forte na parte de cima e tem uma tensão nessa região lombar, nessa região de quadril. Ele é duro, né? Ele tem essa dureza e uma necessidade de fazer as coisas para chamar a atenção, para agradar, para mostrar que dá conta. E Para não se sentir humilhado, né? para não se sentir humilhado. A dor que ele teve lá na infância. É uma pessoa raivosa, né? Então está É uma sempre panela muito de pressão. fechada. É a tal panela de pressão. E fechando, quando entra na fase da sexualidade, né? A última fase, a fase onde ele tem a parte do rigidez. Onde ele também pode ter as duas características. Um excesso da energia de sexualidade para chamar a atenção
ou um afastamento completo, ou seja, eu entro em abstinência As duas polaridades, para né? que eu me mantenha. Então, depende da família que vem, depende, né, das características. Se percebe que essa sensualidade, essa graciosidade, né, do rígido vai para esse lado, ele usa. Se ele perceber que se ele se tornar uma pessoa mais seca, mais firme, evitar entrar em contato com essa sexualidade, ele entra em outro parâmetro. E aí, para onde que isso é importante, né, para a gente olhar? Exatamente para saber em que fase e que roupa essa pessoa está usando. É isso aí. Isso é tão importante porque é assertivo, né, Silvia? Depois que eu descobri a dinâmica dos traços de caráter, você acessar a dor que aquele cliente está carregando, que ele está trazendo, é muito mais assertivo. Tem gente que passa anos e anos e anos tentando resolver aquela situação, mas não aprofundou. E através dessa abordagem dos traços de caráter, é muito simples de ver e de conduzir o cliente naquela dor principal para poder ver a raiz do problema, né? Exatamente. E o que a gente estava conversando antes é que, dependendo de onde você está, você pode usar algo dessas características, por exemplo, para se relacionar no trabalho, para ter um relacionamento amoroso, para se relacionar com os filhos. E tem que lembrar que os traços de caráter eles são dinâmicos, gente. Exato. Dinâmicos, né? Não dá para vestir uma roupa e sair usando a mesma roupa de 24 horas. Nós não fazemos isso. Colocando um rótulo, eu sou rígido, eu sou esquizoide, eu sou. Não, você não é. Você está. Você está dessa dor ou desse recurso, você não é. Você está buscando esse recurso para lidar com essa dinâmica. E isso, para quando você faz esse trabalho saudável, você usa os benefícios de ter passado por essa fase e ter tropeçado ali em algum trauma, né, algum acontecimento que ficou marcado e que não conseguiu ser elaborado. Quando você não elabora aquilo, você não deixa aquilo passar. Então, aconteceu algo, né? Então, aconteceu algo. E o que você faz com o que aconteceu, que é importante? E quando não é elaborado, principalmente nessa fase infantil, isso vai se repetindo e vai virando e vai rodando e vai fazendo esses círculos e você volta na mesma dinâmica e usa essa dinâmica doentia naquele relacionamento. Então, traz o problema durante a sessão, quer seja de terapia sistêmica, no meu caso, né, da fisioterapia, você traz essa dinâmica e não sabe o que faz com aquilo. E não sabe nem para que você está usando aquele recurso. Exatamente. Aí, quando traz para a consciência, fica muito mais claro e facilita demais para a pessoa mudar o seu ponto de vista em relação ao traço que ela está usando naquele momento, para trazer, ao invés do disfuncional, trazer para o funcional, né? Exatamente. E poder mudar tudo isso aí. E o que eu vejo muito, Silvia, além das pessoas se colocarem rótulos, né? Quando a pessoa estuda traços de caráter e tal, elas costumam colocar rótulos. E eu vejo também, quero até perguntar a sua opinião, o que você acha? Que eu vejo muito assim, porcentagens. Eu sou tantos por cento rígida, tantos por cento psicopata, tantos por cento. O que você acha dessas porcentagens de traços? Inviável, porque se eles são dinâmicos e nós passamos por todas as fases de desenvolvimento e podemos ter os traumas em momentos diferentes e elaborados de formas diferentes e usamos exatamente todas essas características para nos adaptar e nos relacionar, nos colocar exatamente aqui ou ali, eu não vou ter benefício nenhum e ainda vou ficar usando aquilo muitas vezes como uma muleta, uma bengala. Ah, eu sou isso. É porque eu sou isso, é porque eu sou rígida, é porque eu sou oral. E aí você faz e se o prende quê? naquilo. E aí fica ali e não trabalha aquilo que aconteceu e muito menos o que você pode usar de benefício daquilo que aconteceu. Porque a maior ganho que a gente tem nisso, já passou o trauma, a criança já conseguiu lidar com aquilo, ou seja, tropeçou, não importa o que aconteceu lá atrás, mas ela conseguiu superar.
Só que aí você pega aquilo que a sua criança interior conseguiu passar e fica destruindo, falando, tá vendo? Você é isso mesmo. Você é aquilo mesmo. E aí fica usando essa roupinha e não olha para a criança. Porque ela vai ter que ficar ali. Né? Ah, eu sou oral mesmo. Ótimo, que bom. Aproveita a oralidade para aprender a se comunicar, principalmente com a sua criança, então. Ótimo! Então, você já usou para algo. Agora, eu sou oral, eu faço o quê? Não, eu vejo muita gente assim, mas eu nunca vou emagrecer porque eu sou oral. Oi? Fica fácil, né? Eu visto a roupinha. Exato. Assim, então não entendi. Porque eu fui obesa. E aí? Emagreci 30 quilos. Continuo tendo a minha oralidade, ué. Ela tá aqui dentro de mim. E quando eu entro na minha fase oral e começo a ganhar peso, é por quê? Porque eu estou me deixando trazer de novo o trauma para ter que carregar o peso, para ter que me sentir abandonado, para ter que mostrar que eu tenho que ser assim mesmo, porque é aquilo que eu passei que vai determinar. É um guia, né? E aí eu fico usando essa roupa para não terminar de olhar para aquilo que você descobriu. Ok, eu descobri, eu sou oral. Ótimo! Agora, o que eu vou elaborar com isso é importante. O que essa característica me traz de benefício é o que eu preciso para mim. Então, eu estou ganhando peso, peraí, eu estou me deixando entrar nessa dinâmica. Agora, então eu vou ganhar de novo meus 30 quilos porque eu sou oral mesmo. Não resolvi nada. Não resolvi e ainda estou esperando alguém lá de fora, o outro vir cuidar de mim. Então, o que a gente... Revivendo a dor do trauma, do abandono de novo. E para que serve isso? Autorresponsabilidade? Nenhuma. Nesse momento, não é minha responsabilidade. É aquilo que eu passei é o que me traz essa característica. E quem mais faz isso, né? A gente estava falando, é a parte do psicopata. Por quê? Ele elabora muito bem da parte do esquizoide, que normalmente ele já traz, né, esse pensamento, essa ascendência. Então, são pessoas extremamente inteligentes, que elaboram muito bem, que buscam conhecimento, que estudam, passam pela parte da oralidade, ou seja, tem a parte de argumentação muito boa, e hora que chega lá na psicopatia, usa isso como adulto já, não como criança, como adulto, para se justificar, para explicar, né? Para criar as historinhas. E lá estamos nós de novo aonde? No mesmo lugar. E essas pessoas, quando buscam a terapia, são as pessoas que são mais esguias, são mais difíceis. Você entra, ela escorrega, você entra, ela escorrega. Por quê? Porque não quer entrar em contato com a dor. E o psicopata manipula. Manipula. Se você não estiver esperto... Quer trazer a família inteira para a terapia, porque você vai tratar a família inteira dele, porque a família dele é o problema, né? E isso é viciante. Porque quando eles chegam nessa fase, né, todas as características têm isso. Quando eles entram nessa fase, o que eles têm? Eles têm o poder. Então, amor próprio aí, pode esquecer. Sim. Mas ele veio para a terapia. Então, você já tem algo ali para trabalhar, porque ele já veio. Já é uma parte difícil, porque quando você tem esse amor ao poder e não amor próprio, né? Você já tem uma certa facilidade de se ficar obscuro, ficar ali, escondidinho. É o outro, é o marido, são os filhos, é meu chefe, é meu trabalho, né? É o vizinho de baixo, de cima, enfim. Qualquer um é o responsável pelo problema que eles têm, menos eles. Mas por quê? Porque esse amor ao poder é viciante. Exatamente. E lidar com isso é a grande dificuldade que eles têm. Porque eles criam muitas histórias para acreditar e aí eles saem dessa parte mental e dessa parte de eu não vou entrar em contato com a minha dor e vai buscando outros recursos. Então, os clientes com essas características são difíceis de lidar. Sim. E precisam ser trabalhados para quê? Para que desenvolva exatamente essa necessidade de amor próprio e se libertar dessa parte que é viciante de entrar nessas histórias. As pessoas acreditam que vício é vício de drogas,
né? Vício em álcool, vício em cigarro, Mas tem o vício ao poder ao outro também. Nossa, tem demais. E dentro da psicopatia, né, que a gente estava falando da origem de onde desenvolve, a criança ela é extremamente manipulada, né? Então fica uma situação, por exemplo, que a criança naturalmente ela vai explorar o mundo, ela vai engatinhar, vai se afastando da mãe, né? E se tem muita manipulação, abrindo mão das necessidades da criança, por exemplo, eu vi uma situação numa festa de aniversário onde a criança ela estava dormindo, uma criança de 2 anos, né? Desenvolvendo essa característica, né? Dormindo, as necessidades da criança dormir. Não, mas tem que acordar para cantar o parabéns e tirar foto e fazer um book e tem que fazer isso. O que é isso? É uma manipulação. E ela vai também no oposto, né? Ela utiliza desse recurso para fazer na vida adulta. Então, quando vem um psicopata, ele se transforma em todos os caráteres. Ele tem o poder de se transformar em todos os caráteres na situação de que ele vai ganhar com aquilo. Então, se eu precisar fazer um rígido, ficar numa competição, eu sei fazer. Se eu fizer um masoquista, ele não faz, porque ele não vai fazer. Não vai fazer. Ele não vai fazer. Mas vai arrumar alguém para fazer por ele. Exatamente. Se ele precisar, ele até finge. Mas um oral, a vítima. Gente, tanta gente que fica doente, já está doente, né? Mas finge uma doença para o outro cuidar de mim. Será que está doente mesmo? Ixi, tantos que tem por aí, né, Silvia? Eu vejo isso direto. Bastante, né? E a característica mais interessante é porque é muito fácil para quem é o psicopata identificar a psicopatia no outro. Então, a mãe dessa pessoa, o pai, a avó, enfim, né? Ele identifica com muita facilidade a psicopatia no outro, mas é difícil para ele lidar com essa característica nele. Sim. Por quê? Porque ele vai ter que assumir que ele tem exatamente as mesmas características que ele aprendeu, ele conviveu. Uhum. Ele conviveu com essa mãe né, que estava ali, que queria ser a doente da casa, com esse pai, né, que manipulava para conseguir as coisas. Exatamente. Ele conviveu ali. Aprendeu assim, Ele aprendeu. Então, se ele aprendeu, não tem como ele falar, não, eu sou outra coisa, né? Eu não sou isso. E é difícil lidar com esse sentimento, a humildade de você assumir aquilo que você é e lidar daí com ele vai isso. abrir mão do poder, né? E abrir mão do poder, para eu poder realmente olhar para mim. Então, essas são as características mais difíceis. Por quê? Porque como eles lidaram com essa necessidade de ser um adulto, né? de não passar por essa criança que podia brincar, que podia ser livre, que normalmente tem, né? Uma mãe mais opressora, um pai mais ausente, ou seja, mais desligado dessa necessidade do envolvimento com a criação dessa criança. O que eles se sentem? Eu tenho que ser adulto. Eu não posso ficar ali nessa necessidade infantil, eu não posso me deixar ali. Então, quando ele passa por ali, ele não enxerga a criança que ele tem. A criança dele, quando ele olha, é adulta, né? É grande, é poderosa. Manipula os pais. Né? E, normalmente, é aquela criança indesejada. É essa criança que estava na festinha, amiga dessa daí que estava dormindo, que ninguém não quer nem conversar na festinha. Por quê? Porque é aquela que pula, briga, xinga, pega doce da mesa antes da hora. É aquela criança que ninguém quer ser a mãe e o pai dessa criança. É aquela que, ai, que bonitinha aquele ali, mas aquele outro, pelo amor de Deus. Então, quando você leva para isso, você mostra que aquela ali não é desejada, não é amada, é isso que ela sente. Eu não posso ser amada, eu não posso ser desejada, é agora. Como é que sou eu mesma que vou ter que me amar? Então, essas características da psicopatia dentro da terapia sistêmica, né, é bastante importante para quê? Para que a pessoa seja humilde. E o terapeuta, de saber lidar e mostrar e caminhar para aquela pessoa olhar para isso e falar, não tem como você sair daí sem se amar. Exatamente. E da dor de qualquer traço, né? Que
Sem amor próprio, a gente não resolve, Não resolve. nada. Não resolve nada. Então, para onde vai? Para o amor próprio. Para onde precisa se livrar de vício? É. E O é uma dor vício. muito grande, né? Que essa característica da psicopatia traz, né? Abre mão de sentir. Que a dor foi tão grande. Abre mão do sentir. Então, eles são extremamente cortados. Desconectados Do totalmente. sentir. É. E é aquela pessoa indesejada. É o É. vilão da história. É o vilão, exatamente. Então, assim, quem quer vestir a roupa do vilão? Ninguém quer vestir a roupa Uhum. do vilão. Ninguém quer vestir a roupa do vilão. E aí fica a dificuldade dessa pessoa lidar com aquilo que ele é. É. Então, enquanto essa pessoa não entrar nessa característica, não tem como. E outra, a gente tem todos os traços de caráter. Eu tenho 5, a Silvia tem 5, você tem 5. Todos nós temos os 5 traços de caráter, porque a gente vivenciou traumas em todas essas fases da infância, tá? Eu lembro exatamente num curso que eu fiz de leitura corporal. E quem estava dando o curso, Dr. Fernando Freitas, que é o meu pai, e eu assistindo o curso e ele falando dos traços de caráter, e eu assim, ué, mas eu tenho isso. Ah, o oral é assim, eu também tenho isso. Ah, o esquizoide é assim, eu também tenho isso. Ah, o psicopata, eu também tenho isso. Eu também tenho isso, também tenho isso. Eu assim, mas gente, que traço que eu sou? Naquela intenção de buscar que traço que eu era. E eu comentei com ele depois do curso, falei assim, pai, mas você ensinou lá, tal, eu me vejo em todos. Ele assim, que bom, esse é o caminho. Exatamente. E aí, quando eu percebi assim, fez todo sentido para mim. Agora eu entendi. Porque a pessoa busca esse recurso recurso não, né? Esse rótulo de colocar algo, e como você disse, né? Como uma muleta para justificar o jeito que ela é, né? Eu sou assim. Não, você não é assim, você está assim. Porque a vida vai colocando um monte de gatilhos que vai acessando traços diferentes, dores diferentes do que você vivenciou na sua infância, né? Isso muda até a característica do corpo. O corpo muda, o corpo não fica do mesmo jeito o tempo inteiro, né, Silvia? Exato. As pessoas pensam que o corpo delas não se movimentam. É. Né? E, às vezes, uma simples modificação de quadril, braço, Muda até o tórax, emocional, né? está exatamente ligado no emocional. Às vezes você vê uma pessoa masoquista que é muito característica naquele tórax expandido, você olha e fala assim, nossa, a pessoa emagreceu no tórax? Né? Aí você fala, não, ele esvaziou. Ele saiu daquela necessidade da execução, de estar ali, de estar pronto, de estar à frente, né, da batalha ali. Ele esvaziou. Então, assim, ele perdeu medida no tórax, né? Perdeu. Por quê? Porque ele se esvaziou. Exatamente. Né? E a mesma coisa que acontece com o oral. É. Ele pode emagrecer? Claro que ele pode. Né? Se ele é um oral por excesso, ele pode emagrecer. E ele tem que buscar o quê? Exatamente tratar aquilo que levou nessa circunstância. E quando ele entra em contato com a dor e percebe que o corpo está indo para esse caminho, ele consegue ter esse sinal. É aí que ele tem a expansão da consciência, ampliação da consciência, Você não vai saber deixar se de ser olhar. oral. Né? E isso até falo por experiência própria, porque quando eu tive essa experiência de ficar obesa, né? Eu ainda tenho gatilhos que, de repente, eu tô lá enlouquecida comendo. Mas aí eu já trago o meu adulto, assim, opa, o que tá acontecendo que tá me levando a esse sintoma? O que eu preciso resolver? Ao invés de ficar na doença, fazendo um papel de vítima, poderia também pegar, porque eu sou oral e não tem jeito, né? E vou ficar aqui mesmo. E vou ficar assim mesmo. Não. Hoje eu utilizo muito isso. Ué, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não tô percebendo, que o meu corpo tá me avisando, tá me dando esses sinais. O que eu preciso resolver? Quando você tem essa consciência, essa sabedoria de como lidar como adulto, você consegue olhar para o seu corpo e entender os sinais que ele está dando para você. E vai atrás de resolver. A mente mente, mas o corpo não mente, não.
O corpo ou pode deixar se expandir. Não tem problema. É escolha. É uma opção, né? né? E voltando ao que você estava falando, interessante, né? Eu estava fazendo um curso e aí eu fui vendo que eu tinha todas as características e hoje eu trabalho com a parte terapêutica. Né? Uhum. Todos os terapeutas têm essas características muito bem desenvolvidas. Por quê? Sim. A parte xamânica, né? Você só busca a pessoa do caminho que você já percorreu. Uhum. Então, se você caiu na área terapêutica, pode olhar para você. Você tem todas as características bem elaboradas. Ou seja, você passou por todas as fases com traumas significativos e não elaborados e que precisam ser elaborados justamente para quando você entrar em contato com esse cliente que veio até você como terapeuta, te buscar como terapeuta, você saber caminhar por aquele caminho e não entrar na onda do cliente. Porque se você numa contra-transferência e... se você entrou na fase terapêutica, você podia ser qualquer outra profissão, tem profissões maravilhosas, né? Assim como um terapeuta, tem outras profissões. Por que você entrou nessa profissão? Porque você passou e tem todas as características. Se você ficar fingindo que não é uma delas, que não entrou em contato, não, foi muito bem elaborado, já passei, e não olha para aquilo, você vai se enroscar exatamente nesse cliente. Por quê? Porque você não elaborou o seu caminho. E se você não olhar para as suas dores, você não consegue tratar o cliente daquele traço. O que você está trazendo aqui, Silvia, é tão importante que a gente frisa muito, né, na metodologia do consciência sistêmica, os 3 pilares para ser um excelente profissional, um excelente terapeuta. E também, eu falo assim, para vocês buscarem, você que quer buscar um excelente terapeuta, 3 pilares. Primeiro, a pessoa se trabalhar, né? A pessoa está sempre em busca de olhar para os seus problemas e resolver, né? E na vida a gente sempre vai ter problemas, mas ter essa humildade, por exemplo, de repente peguei um cliente que me encrenquei, tem alguma coisa aqui que eu não vi. Deixa eu buscar ajuda, deixa eu buscar uma supervisão, deixa eu ver o que está acontecendo. É exatamente isso, trabalhar nos seus próprios problemas. Buscar uma excelente formação, porque tem cada formação aí que forma um terapeuta em um final de semana. Cuidado, hein? E fazer supervisão, né? Exatamente. Então, esses 3 pilares são de extrema importância para se tornar um terapeuta qualificado e buscar um terapeuta dessa maneira, tá? Então, fica a dica aí para você. Mas voltando ao nosso assunto. E isso é bastante importante. Por quê? Eu preciso ter um cliente que semanalmente, quinzenalmente, enfim, né? Muitas pessoas perguntam, mas como que é? Depende do cliente, porque a partir desse momento que ele é cliente e ele é ativo... deixa de ser paciente, né? Deixa de ser paciente, deixa de ser passivo, ou seja, não é você que vai determinar a resolução dele, é ele quem vai elaborar a resolução dele. Se você está bem elaborado naquilo, ele vai olhar para aquele problema com uma facilidade muito maior. Por quê? Porque as perguntas que você vai utilizar, a forma da abordagem do assunto não tem a ver com o seu problema. Você, como pessoa, naquele momento, já resolveu os seus problemas em relação àquela característica. Exatamente. Então, você pode, como terapeuta, auxiliá-lo de uma forma muito mais centrada, né? Segurando, como o Fernando fala, segurando o bisturi de uma forma muito mais precisa. Você não precisa fazer um corte geográfico na pessoa para conseguir acessar uma pinta, né? Não precisa fazer um mapa mundi na pessoa para achar uma pinta, né? Por que você faz isso? Por que a pessoa precisa de muitos atendimentos seguidos? Porque você e essa pessoa estão enroscados no mesmo lugar. Exatamente. Então, a cliente enroscou, né? Teve uma dúvida, você elaborou, né? Veio de novo, vocês estão enroscados no e mesmo. não desapega também, porque tem terapeuta que se apega, não desapega mais do cliente, né? E não desgruda. Não desgruda. Né? E muitas vezes também por causa de dinheiro, né? E assim vai esse trabalho. Então, quando você deixa o cliente, né? Amor é liberdade em todos os sentidos. Só na relação amorosa, não. Não. Eu amo esse cliente, quero ver
livre. Exatamente. Livre no sentido de que ele decide quando vem a terapia, ele decide aonde ele quer se aprofundar, ele decide que dor que ele vai trabalhar sem eu precisar ficar responsável. Então, ele tem uma sessão, por exemplo, na fisioterapia, é muito comum, né? A gente ter alguns atendimentos seguidos, alguns pacotes. Ele tem a dinâmica de fazer ou não pacote, de querer ou não esse pacote. Se faz sentido para ele, se faz sentido para ele ou não, o que ele vai trabalhar naquela sessão. Isso é importante por quê? Porque o cliente assume as rédeas da sua vida. E deixa de ser o terapeuta, né? A historinha, né? O terapeuta que sai puxando, vai por esse caminho, vai por aquele caminho, olha para cá, olha para lá. E essa é a parte importante. Dentro da manipulação, que o terapeuta também passou, onde você olha para os caminhos. E essa é a grande habilidade, né, do psicopata. Ele consegue enxergar os caminhos. Mas, quando está na parte doentia, ele direciona, ele quer que vá para aquele, porque aquele faz mais sentido financeiramente, enfim, né? Vai para aquele caminho, não. Quando você consegue enxergar vários caminhos e mostrar que aquele cliente tem a condição, né, a potência de escolher o seu caminho e seguir. Assertivamente, não é o certo ou errado, assertivamente escolhe o caminho e segue. E ele está livre. E ele é livre. Exatamente. E a partir da humildade, né? Do terapeuta também, de ambos, na verdade, né? Mas o terapeuta, de repente, pega uma situação assim, putz, não sei lidar com aquilo. Encaminha, né? Encaminha, vai atrás de supervisão. Exato. Vai atrás de se aprofundar naquele assunto. Por que aconteceu? O que tem em mim aqui que eu não enxerguei, né? Então, isso é muito importante. Até dentro dos traços de caráter, é interessante que a gente aborda muito essa situação de trabalhar como acessar de uma maneira mais simples, de mostrar para o cliente de uma maneira mais simples a dor que ele carrega, né? Porque o esquizoide funciona de um jeito, ele é mais mental, né? Então, como trazer esse recurso para o esquizoide entrar em contato com a dor, um caminho mais viável para o esquizoide, né? Para o oral, que é mais sentimental e tudo mais. Então, quando a gente tem esses recursos também, fica muito mais fácil levar o cliente a enxergar o que ele passou lá atrás, né? Acessar essa dor principal. Porque o que a gente está falando aqui, gente, é exatamente o cliente vai trazer a queixa e as queixas que ele traz são dores daquele momento, de acordo com qual traço que está na dor, né? E falando nisso também, o que a gente vê bastante, né? Uma leitura dos traços de caráter só pelo físico, né? E não vê a dor do traço que está na sombra. E é essa que tem que ser tratada. Onde que está a raiz do problema? A dor que está na sombra, porque muitas vezes a pessoa está usando o recurso do externo para proteger o que está na sombra. Para não tocar naquela dor. Exatamente. Então, quando você só fica trabalhando nesse traço superficial, resolve o problema, Silvia? Não. Não, porque ele vai sempre voltar ali, e não quer entrar em contato com aquele. E muitos usam também? O vício na culpa. O vício na culpa é fácil também, né? Eu coloco o vício na culpa daquilo que eu carrego, da minha fidelidade doentia, e fico me prendendo ali nessa culpa para não ter essa força, porque precisa de uma força para que você trabalhe além daquilo que você está conseguindo andar. Sim. Né? Então, quando você utiliza desse recurso de olhar para aquele que você escondeu, né, para esse traço que está ali escondido, que eu não quero entrar em contato, né, que eu não quero me deixar doer naquilo, a importância é, a primeira fase, se livrar dessa culpa, assumir a responsabilidade da parte em que você tem e, principalmente, fazer algo com aquilo que foi feito. Se é na fase adulto, 50% para cada lado. Se é na fase infantil, usar o fato, a dor daquele trauma, para saber o que você pode fazer com aquilo. E aquilo se torna, para você, depois que você elabora, algo como uma ferramenta. Algo que você pode
utilizar. Então, por exemplo, um abuso, você olha para aquilo, tira a culpa daquele abuso ter sido por sua culpa e, em seguida, sei quando o abuso está chegando próximo a mim e consigo colocar limite. E essa é a dinâmica mais importante que o cliente precisa para conseguir chegar aonde ele quer. Saber que cada passo desse é importante para que ele busque exatamente a sua essência. Entrar em contato com aquilo que ele realmente é. E não ficar simplesmente colocando essas roupas todas, desses personagens todos, né? E se deixando sentir quem realmente ele é. E fica na dor, né? Porque vai vestindo os traços de maneira disfuncional. A gente está falando aqui que tem a dor e também tem o recurso. Porque todo mundo passa por traumas na vida, né? E os são através dos traumas que a gente também desenvolve os recursos que a gente utiliza na nossa vida para lidar com os fatos que acontecem na vida, né? Exatamente. Então, todos os traços têm os seus recursos. Vamos falar dos recursos? Nosso tempo está acabando, mas vamos... Já apareceu a plaquinha aqui, mas vamos pincelar nos recursos também. Que a gente fala muito da dor, vamos falar dos recursos de cada traço, Silvia. Cada traço desse tem um recurso bastante importante. E eles precisam serem usados de forma saudável justamente para quê? Para que a pessoa seja elaborada de uma forma mais leve na vida. Então, se eu tenho trauma lá no esquizoidia, eu sei que eu posso buscar o foco, a concentração, o olhar para dentro, né? Então, a criatividade. Né? E essa é a parte importante. Se eu sou um oral, eu tenho a parte da comunicação, da dinâmica verbal, de saber, né, trazer essas explicações. Se eu sou um psicopata, eu tenho essa facilidade de olhar vários caminhos, né, de ver as dinâmicas acontecendo e utilizar esses caminhos de uma forma mais saudável. Se eu sou um masoquista, eu sou um excelente executor, então eu coloco em prática aquilo que eu posso elaborar de uma forma muito mais consistente. Se eu sou um rígido, eu tenho essa facilidade de buscar essa competição, de usar essa sensualidade de uma forma muito mais positiva, né? De usar as minhas energias de uma forma muito mais positiva. E isso é que é importante de cada uma dessas. Eu tenho a ferramenta necessária para utilizar em cada circunstância, sem precisar entrar na dinâmica doentia, sem precisar me deixar levar para outra polaridade. Tem até uma dinâmica que eu gosto, até para associar os recursos dos traços, né? Como uma peça de teatro, né? Então, a sequência, né? O esquizoide é o que vai fazer a peça, vai escrever a história, né? A trama da peça. Ele que vai criar a história. Depois vem o oral, que ele vai o quê? Comunicar sobre a peça, vai falar sobre a peça. A peça tal, não sei o quê, vai ter isso. Ele vai falar sobre isso. Aí o psicopata, ele vai com um líder, vai mostrar como que essa peça é importante você assistir. Ele vai trazer o público para a peça, vai mostrar para as pessoas o quanto isso vai ser enriquecedor na sua vida, assistir tudo isso, né? E aí vem o masoquista, que é o quê? O que está atrás dos palcos, que está fazendo com que a peça aconteça, né? E o rígido é o que vai subir no palco e vai aparecer lá e vai fazer a peça. Então, a gente precisa disso na nossa vida. E em cada relação, em cada situação, a gente vestir a roupa adequada para aquela situação. Aqui, eu e a Silvia, a gente está tendo que vestir o quê? Uma roupa de oral, porque a gente precisa se comunicar, né? Exato. Uma roupa de psicopata também, porque a gente precisa trazer essas informações e se colocar numa posição também de saber o que a gente está falando, de liderança, né, e tudo mais. Então, a gente precisa utilizar os recursos dos traços de acordo com o que a gente está passando, né? Exatamente. E não ficar vestindo a parte doentia de cada um deles para justificar você não ir
na direção da vida e ficar ali preso naquela dinâmica que não vai resolver. Né? Se a gente visse uma fantasia de esquizoide aqui, ninguém ia falar. Ninguém ia falar nada, você ia estar virada lá para a parede, eu estar virada aqui para outra parede. E não ia resolver nesse momento. Exato. E a gente não tem esse traço? Claro que tem. Claro que tem. Claro Opa, que tem. E tem que ter. Como que a gente cria tanta coisa? É o nosso lado esquizoide. Exatamente. Né? Estudar, sentar na cadeira, estudar, focar naquilo. O que estamos fazendo? Vestindo uma roupa de esquizoide. Porque esse momento eu preciso colocar minha roupa de esquizoide. Né? Exatamente. Mas eu não preciso sair andando como esquizoide sem lidar com essa dinâmica o tempo todo, simplesmente para não entrar em contato. E essa que é a parte importante dessa leitura corporal. Saber que eu não tenho que ter uma roupa, eu não tenho que vestir aquela roupa e esse caráter ou aquele caráter é o que vai me determinar como pessoa. Sim. E sim aquilo que eu faço com cada um deles, que é importante para determinar exatamente quem sou eu, a pessoa que eu sou. Exato. Então, o maior mito sobre traços de caráter é a pessoa se rotular naquele traço e ficar se justificando, até colocando uma tríade maldita dentro disso, né? A tríade maldita é justificativa, explicação, historinha. É porque eu sou oral, eu sou isso. Por isso que eu não consigo, por isso que eu não dou conta. Por isso que eu não dou conta. Então, fica fácil. Exato. É muito fácil quando você coloca, né? É o outro de aí qualquer jeito. Aí utiliza a metodologia dos traços para ficar mais na dor ainda e não resolver o problema. E não resolver, né? E a parte que precisa fazer, amar cada parte dessa. Exatamente. Acolher cada trauma desse e saber que cada trauma merece ser tratado, merece ser olhado e sim vai ficar uma cicatriz. Vai ter uma cicatriz. Não vai apagar, não vai sumir. Você elabora, cria uma cicatriz, utiliza esse recurso para colocar limite desses tipos de trauma na sua vida, porque se você fingir que eles não existem, eles se repetem na sua frente e você fica ali tampando o nada. Exatamente. E acaba passando isso para as próximas gerações também, claro, né? E vai se repetindo a história. Pessoal, vocês estão vendo que os traços de caráter tem muita coisa polêmica por trás, né? Que tem bastante gente trabalhando nessa área e é uma área maravilhosa, super enriquecedora nos atendimentos, né? Sim. A Silvia utiliza dentro das sessões de fisioterapia e isso pode ser utilizado em qualquer profissão. Qualquer profissão. Você saber lidar com o ser humano, fazer uma leitura do ser humano, nossa, você entrega um serviço muito melhor, vendo as necessidades daquela pessoa, né? Exatamente. Falando a mesma língua dela, né? E não querendo que ela faça algo que não tem a característica dela. Não tem sentido para ela, né? Por exemplo, colocar um esquizoide num balcão para atender o público. Não faz sentido, não é a área dele, não é aquela característica que ele tem o dom, que ele gosta de ficar. Então, dentro de uma empresa, vamos pôr uma pessoa que tem características do esquizoide, que coloque ela para fazer tecnologia, criação. Eles são excelentes nisso. E, né? Quando você valoriza o que aquela pessoa tem de melhor, não tem nada melhor, né? Ele se valoriza, você valoriza, e isso faz com que seja enriquecedor para todo mundo. Então, com certeza. Quando você aprende que você pode olhar para aquela pessoa, acolher, e ela consegue lidar com aquilo que ela tem, tudo flui naquele ambiente. Então, dentro de uma empresa, saber olhar para cada característica e não colocá-lo numa situação, né, onde não é a característica dele, é totalmente enriquecedor para a empresa. Então, com certeza. Você consegue utilizar sempre. Nossa, demais. Né? É um recurso maravilhoso de você que trabalha em qualquer área, utilizar isso até para dar um andar mais assertivo na sua empresa, nos seus atendimentos, como médico, como psicólogo, como terapeuta, como fisioterapeuta, como educador físico. Enfim, dá para utilizar em todas as áreas. Silvia, nosso tempo está acabando. Chegou a hora da gente se despedir. Mas, de novo, nem aprofundamos em todos os traços. Gente, isso aqui dá para fazer 1000 podcasts sobre esse tema, né? Dá.
É muito assunto. É mesmo. Silvia, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Foi uma honra ter você aqui com a gente. E quero que você dê suas palavras finais. O que você tem para falar sobre os traços de caráter que te chama a atenção para a gente encerrar o assunto? O que eu tenho a falar é: evitem rotular. Coloque a pessoa sempre na direção em que ela precisa naquele momento para enxergar a sua dor e busque principalmente tratar você, terapeuta, que se dispôs a atender uma pessoa, todos os seus caráteres, todas as suas características, todas as dinâmicas doentias que você tem, e sempre vai ter algo a se fazer. Você que se propôs a ser terapeuta precisa buscar se conhecer e se aprofundar para que você consiga levar o seu cliente cada vez mais longe e você também cada vez mais longe. Então, acho que essa é a parte mais importante de você buscar, né? Esse acolhimento daquelas relações que você tem com seus traumas. Para mim foi uma honra estar aqui, né? Adorei o convite, tenho muita gratidão a você, ao Dr. Fernando, à doutora Carla, né? Desde 2018 eu estou nessa viagem pelo mundo do descobrimento e cada vez mais profundo e com mais, né, alegria de fazer parte dessa família e dessa descoberta toda na minha vida. Fez muita diferença, né? A minha vida foi uma grande mudança em relação a isso, né? Me fez ampliar muito, né? Todas as amarras que eu tinha, enfim, né? Conseguir soltar tudo isso é muito importante. A alegria é toda nossa, Silvia, ter você, uma excelente profissional, uma excelente mentora. A gente gosta muito do seu trabalho aqui dentro da nossa equipe e seja sempre muito bem-vinda aos nossos podcasts, que com certeza temos muito mais assunto para abordar aqui, né? Vamos sim. Silvia, foi um prazer ter você aqui. Muito uma obrigada. honra. Muito obrigada pela sua presença. Para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Lembrando que o nosso podcast está no Spotify, no Deezer e também no YouTube. Luísa Freitas aqui, um grande beijo e tchau!